Graça e paz, igreja. Amém. No último culto, domingo, foi liberada uma palavra da boca do apóstolo, dizendo que ainda hoje Deus vai falar com você. E logo após o culto, eu fui arrumar uma bagunça lá, uma louça, né? Sobrou para mim lavar. E algo começou a vir na minha consciência ali e falar algumas coisas, e eu estava confuso, não estava entendendo. Mas eu vou falar uma semana antes desse culto. Eu estava lá na chácara com todos os meus filhos, minha nora, meu genro. E antes do jantar, a minha consciência veio e falou para mim: você tem que fazer a célula hoje da família. Aí eu falei: cara, mas agora o pessoal aí estão aí, né? Não, você tem que fazer hoje a célula da família. Aí eu pensei: puxa, eu não preparei nada, não tinha uma Bíblia lá, não tinha no carro, que a gente sempre carrega no carro, mas como tinha lavado o carro, tirou, né? E aí falou: não, mas você está com o seu celular aí, abre aí, tem uma Bíblia aí. Eu falei: é verdade, mas o que eu vou falar? Quando eu abri, veio lá o Colossenses, capítulo 3, versículo 23, que falava: tudo que fazer com o coração, estará fazendo a Deus e não aos homens. E nisso gerou uma ministração lá na hora, que foi uma bênção para mim, para minha família. Deixou a gente mais próximo. Eu pude contar coisas que Deus me livrou, que eu lembrei na hora ali, que Deus já me livrou muitas vezes de coisas ruins. Durante a semana, na quinta-feira já, eu estava em casa e aquela minha consciência veio: você tem que ir lá orar pelo apóstolo Edilson. Aí eu falei: mas eu nem tenho tanta intimidade com o apóstolo Edilson, vou fazer uma oração aqui mesmo. Ele falou: não, você tem que ir lá. Aí eu pensava: mas por quê? Ele falou: porque ele é o apóstolo do seu apóstolo e você tem que honrar o seu apóstolo. Então, vá. Aí eu não consegui ir na quinta, nem na sexta. No sábado eu fui orar, no último dia. Foi uma bênção. Naquele momento lá, abriu assim minha mente de um jeito que eu não esperava. E no domingo aí, após o culto, eu lavando a louça lá, começou aquela coisa que eu achava que era a minha consciência. Mas não era a minha consciência, era Deus que falava comigo. E aí eu pude entender o que Deus queria falar comigo. E nisso eu comecei a perguntar e vinha a resposta. Eu falei: pô, mas minha consciência não me responde. Então não pode ser eu que estou. Aí Deus falou para mim voltar para o culto. Da forma que eu combinei com ele lá, mas estou voltando. E aí eu falei: mas por quê? Eu quero o seu testemunho. Falei: mas que testemunho? Não aconteceu nada agora assim. Não, eu quero o seu testemunho do seu ano sobrenatural, do seu ano extraordinário. Você tem que pedir um perdão para uma pessoa que está no culto e dar um recado. Não sei para quem, mas eu vim para fazer isso. Então eu vou ser mais breve um pouquinho, até porque eu não preparei nada disso. Eu falei para Deus: então usa o Espírito Santo aí, vamos lá, seja o que Deus quiser. Meu ano sobrenatural, o primeiro dia que eu pisei nessa igreja aqui, veio uma palavra do apóstolo, daquele altar, e ele falou: esse ano vai ser um ano sobrenatural. Quem crê, ergue a mão. Eu ergui. Estava aqui mesmo. Mas eu acreditei, naquele momento eu acreditei. Isso foi em abril. Quando foi maio, eu já estava no encontro com Deus. Foi algo sobrenatural. Aconteceu coisa maravilhosa no encontro. Naquela noite do retorno, eu pude ver a alegria no rosto da minha esposa, que eu só vi quando nasceu os filhos dela. Meus também. Os nossos. Eu creio. Mas
Mas foi uma bênção. O retorno do encontro, eu fiquei muito, muito emocionado, muito alegre, com a alegria que ela pôde ter, porque o encontro foi tão bom para ela quanto para mim. Logo depois do encontro, uma semana depois, eu já estava batizado aqui, cara. Coisa de menos de 45 dias que eu pisei aqui, eu estava batizado. Na noite antes do batismo, eu tive uma guerra espiritual. Eu não queria mais batizar. E naquilo eu tive uma luta espiritual ali. Para vocês terem uma ideia, eu troquei de roupa durante a noite umas 8 vezes. Na última vez que eu estava trocando de roupa, eu dormia, aí eu acordava, né? Então eu pude ver as águas que eu fui batizado, sem ter pisado naquela casa. E eu caí naquela piscina e eu acordei. Aí eu lembro que minha consciência, né, falou, você vai batizar hoje. E eu com febre, eu falei, cara, como é que eu vou batizar com febre? Uma água gelada, né? Mas eu fui, batizei e saí de lá sem febre, sem nada. Não precisei de remédio, que eu pensava, vou sair daqui, eu vou para o hospital, né? Porque Mas foi bênção, foi sobrenatural. E de lá para cá veio acontecendo coisas assim. Eu estava com uma obra iniciada, o Neguinho, que foi quem trouxe a gente para a igreja, através, primeiramente, o Gabriel, e ele que era o mestre de obra lá. Fizemos um pacote, porque a obra inicialmente era um valor para fazer só um negocinho, né? Mas aí a patroa fala, não, vamos fazer uma parede aqui, um banheiro ali. E aí foi embora. Aí não teve mais limite. E aí eu falei, cara, como é que eu vou pagar o Neguinho, cara? Falei, Neguinho, quanto que ficou a obra? Ficou tanto. Para a gente fazer isso, isso, isso. Falei, beleza. Você parcela? Parcela. Eu só posso te pagar agora dessa forma, porque aquele dinheiro que eu tinha, eu já te paguei. Beleza? Não, tranquilo, vamos embora. E eu pensando, cara, eu vou ter que diminuir alguma coisa aí para economizar, porque eu não vou ter esse dinheiro aí, eu vou ter que trabalhar, ralar para ganhar esse dinheiro, para honrar o meu compromisso com ele. E aí veio de novo da boca do apóstolo uma palavra que falou, quem está desempregado nessa igreja, ainda essa semana vai ser abençoado com emprego. E minha esposa já tinha me falado que não ia mais trabalhar. E aí na quarta-feira, isso foi num domingo, na quarta-feira ligou um amigo dela do serviço que ela já tinha saído e falou, Rose, cara, eu arrumei um emprego para você aqui dos deuses. Ele falou exatamente isso. Eu falei, eu arrumei um emprego para você de Deus, cara. Você vai ligar para a mulher, ela é riquíssima, vai pegar, pode pedir o salário que você pedir, ela vai pagar. E a Rose ligou, foi lá, fez a entrevista, a mulher falou, que dia que você começa? Nem tinha falado de salário ainda. Falou, que dia que você pode começar? Falou, a hora que a senhora quiser, amanhã, depois. Não, começa segunda então, porque eu vou dar uma viagem. Segunda-feira tá bom. E aí ela perguntou, e quanto que você vai me cobrar? A Rose deu o valor, né? Falando, certo, vai barganhar, né? Ela falou, não, beleza, então pode começar a segunda. E era exatamente o valor que eu tinha que pagar mensalmente ao Neguinho. E aí não faltou o dinheiro da minha obra, conseguimos aumentar outras coisas, consegui pagar o Neguinho certinho, em dia, com esse salário dela, que foi exatamente até dezembro. Porque aí entrou em férias, ela dirigiu para uma menina de 13 anos, então foi dispensada. Esse foi uma das coisas assim, sobrenatural que aconteceu, porque não faltou. Eu pedi para Deus não deixar faltar, e quando eu batizei aqui, eu entendi que a gente tinha que ser dizimista. E eu nunca fui dizimista na outra igreja que eu participava, 44 anos. E eu falei, cara, Deus está falando para mim que eu tenho que ser dizimista. Aí eu falei, mas Deus, como é que eu vou ser dizimista se o dinheiro está todo comprometido? Pelo menos até dezembro, a hora que acaba essa obra, eu não posso. Mas eu vou fazer o seguinte. Aí eu negociei, né? Falei, em janeiro eu começo a ser dizimista. E aí não me faltou nada, a obra foi perfeita, tudo maravilha. Aí chegou janeiro. Aí eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que dizimar, porque Deus não deixou faltar nada aqui, e eu vou ter que honrar a minha palavra. E quando eu fui fazer o meu primeiro dízimo,
Tinham vários processos de aposentadoria que estavam todos travados. Começou a sair um atrás do outro, assim, 4, 5 processos na mesma semana, antes de eu fazer a primeira oferta. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro dízimo foi quase, como a gente dizima 10%, o meu primeiro dízimo foi quase o meu salário, que eu tinha em maio, quando eu prometi dizimar só em janeiro. Então foi uma coisa assim, já partindo para o extraordinário, porque já foi em janeiro. Mas o mais legal do ano sobrenatural é quando eu pude ter uma experiência com outras pessoas, que a gente estava trazendo outras pessoas aqui. E teve um dia, uma sexta-feira, nós temos uma amiga, Letícia. Ela tinha perdido um bebê há 10 anos atrás. E exatamente 10 anos depois, acho que quase na mesma data, ou se não foi no mesmo dia, ela perdeu o filho mais velho, de 25 anos, 24 anos, 25 anos. E ela já vinha de uma depressão profunda, ela estava no fundo do poço, E eu acompanhando o Face dela, vi uma mensagem, eu falei, cara, eu preciso falar com essa mulher. Mas ela eu não tinha o telefone dela, a gente se conhecia por outras amizades. E aí eu falei, eu vou ligar para a Rose e ver se a Rose tem o telefone dela, porque eu preciso levar ela na igreja. Minha cabeça estava assim, né? A consciência, né? Que eu não sabia ainda o que era. Mas era Deus falando para mim chamar ela. E quando eu peguei o telefone para ligar para a Rose me ligou. Aí eu falei, ô Rose, eu ia ligar para você já, eu quero falar com você. A Rose já foi me atropelando. Você não sabe quem que eu chamei para ir na igreja hoje? Eu falei, quem? A Letícia. Eu falei, você está brincando. Falei, beleza. E aí? Já tinha me avisado. Aí, a minha consciência avisou. Aí eu falei, mas Rose, e aí? Quando que ela vai poder ir na igreja? Porque eu pensei que ela ia depois. Ela falou para você pegar ela hoje na casa dela e trazer para a igreja. E fizemos isso. Ela mora muito longe, mas fomos, pegamos, trouxemos ela. Naquele dia foi liberada uma palavra para as pessoas que estavam tomando remédio, que iriam ser curadas da boca do apóstolo. E ela tomava remédio para dormir já há 2 meses que ela tinha perdido o segundo filho. E aquele dia foi feita uma oração aqui para ela, muito forte. Ela ficou muito emocionada. Ela não sabia onde ela estava. Só sabia que estava na presença de Deus. Eu acho que naquele dia ela pôde beber da água da vida e comer o pão da vida. Porque ela saiu, naquele dia ela saiu do buraco. Ela conseguiu sair do buraco. No outro dia ela mandou uma mensagem, está até no celular da Rose, que ela falava assim, eu não sei aonde vocês me levaram, eu não sei onde fica essa igreja, mas eu quero conhecer depois. Só posso dizer que tinha 2 meses que eu tomava remédio para dormir e só acordava quando eu estava chorando agoniada. E eu acordei esse sábado, não tomei o remédio para dormir e não tive mais agonia da perca do meu filho no coração. Ela acordou para a vida novamente. Deus preparou ela, porque logo, acho que 1 semana ou 2 depois, veio um parente dela, estava grávida de gêmeos, e não conhecia ninguém aqui em Campo Grande, e estava tendo ECAMPs, né? E precisou da ajuda dela. Então você vê, ela morou quase, acho que 1 semana ou 2 dentro de um hospital, para quem saiu de uma depressão e teve forças. Então Deus deu a força para ela naquele dia aqui. O testemunho dela, hoje, está sendo contado numa live, justamente no mesmo dia. Ela pediu, ela tem assistido nossos cultos já há alguns domingos, ela não perde mais. E aí eu falei que ia dar o testemunho, liguei para ela para pedir autorização, falar o nome dela. Ela falou, cara, eu que te agradeço. Eu vou estar fazendo uma live que ela foi convidada por outras pessoas para fazer, mas ela vai assistir essa live amanhã ou depois. Então o mais legal do ano sobrenatural é quando você pode trazer outras pessoas para experimentar esse ano sobrenatural. E eu experimentei o ano extraordinário.
Terminamos a nossa obra, eu falei para a Rosa, vamos pintar agora a nossa casa só ano que vem, porque não tem mais dinheiro. Acabou, paguei o neguinho, falei, vai embora, chega, não quero mais bagunça. E pronto, né, cara? E aí, Deus desatou outros processos na minha vida. Que eu cheguei um dia, eu falei, cara, eu preciso acabar essa obra aqui, eu não posso mais ficar com essa sujeira, eu tenho alergia de pó. Eu sei que um dia eu olhei em casa, tinha pedreiro, tinha serralheiro, tinha pintor. Minha casa foi pintada, já está terminada. Agora nós vamos fazer outras coisas que é mais para decoração, essas coisas. Então, graças a Deus, minha vida hoje, eu não passei uma pandemia tão bem quanto eu estou passando esse ano. E eu creio que Deus falou ao meu coração, para que vocês também creiam que quem perdeu talvez o ano sobrenatural está tendo um ano extraordinário agora. E falta 5 meses ainda para esse ano acabar. Se você não recebeu ainda o extraordinário de Deus, creia que nesses 5 meses ainda vai receber. Agora eu vou passar para a parte do perdão. Eu quero pedir perdão para o meu filho Gabriel, porque eu amo muito ele. Mas eu tinha um bloqueio com ele, que eu perguntei para Deus. Falei, por que eu tenho esse bloqueio com esse menino? É meu filho, eu amo ele. Tudo bem que algumas atitudes dele me desagradam muito, mas por que eu tenho esse bloqueio? Que eu não consigo chegar, abraçar, beijar, não me sinto... Não falo que eu me sinto mal, mas eu me sinto amarrado. E aí a minha consciência, né, falou para mim claramente assim, é ciúmes. E eu falei, mas ciúmes do quê, cara? Aí eu pude perceber que eu lá no fundo eu tenho ciúmes que me bloqueiam. Eu tenho ciúmes dele com a mãe dele com os irmãos dele. E isso que me fez, talvez, abandonar um pouco ele há alguns anos. Deixei ele, como se diz, solto, e aí o mundo abraça. Então eu errei, eu acho que como pai eu errei nesse ponto. Então eu peço desculpa, meu filho, mas eu vou ser um pai melhor a partir de agora. Teve no meu ano sobrenatural, um dia que teve um congresso na El Shaddai, nós fomos lá, e lá a palavra do apóstolo Monteiro me confrontou muito. Foi o dia que eu decidi nem ficar mais nessa igreja. Sorte que no outro dia tinha outro congresso. Porque eu saí de lá, eu liguei para a Rose no meio do congresso, falei, eu vou embora, eu não estou preparado para esse tipo de igreja, porque aqui a gente tem que ser muito certinho, eu não sou certinho na minha casa, eu não sou meu sacerdote na minha casa. E aí, no outro dia, tinha uma fileira de cadeira, eu falei, não vou sentar perto de ninguém. Vou ficar aqui. O Gabriel fez sentar, eu falei, senta lá com seus amigos aí. Vai lá, senta lá, não senta perto de mim não. E eu estava lá amarrado, né, cara? Aí sentou o Mendes do meu lado. Aí o Mendes não tinha conversado nunca com ele, puxou conversa. Começou a falar o testemunho dele. E falou. Falei, cara, eu achei que eu tinha problema, hein? Aí, na hora ali, foi embora. Aí eu vim entender, eu não ia mais vir na igreja. Tanto é que teve um culto que a Rose falou, vou para a igreja. Eu falei, eu não vou mais para essa igreja, pode ir. E eu não vim mais para a igreja. E naquela semana, aquele testemunho do Mendes começou a trabalhar na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou para essa igreja sim. Eu tenho que voltar, porque a pessoa que passa o que ele passou e está aí firme, eu não passei nada disso. É só uma raiva que um filho está fazendo para um pai, não é suficiente para me afastar de Deus. E aí eu voltei com tudo, e foi as bênçãos que teve. Então eu tive sim um ano sobrenatural, estou tendo um ano extraordinário. Estava afastado desde março da igreja, estou voltando, vou voltar aos poucos ainda, mas vou voltar. Já estou aqui hoje com a glória de Deus.
E por último, Deus pediu para mim dar um recado. Que você que teve um ano sobrenatural ou não, creia que este ano é um ano extraordinário. Que você ainda vai receber até o fim do ano o extraordinário de Deus. Isso foi ele que disse. E ele disse que creia que da boca dos nossos apóstolos é a boca de Deus. Quando eles profetizarem que você vai ter um ano extraordinário, acredite, vocês terão. Assim como eu acreditei e eu tive, eu quero que vocês acreditem. Creiam nisso. Muitíssimo obrigado. Vamos juntos.